Olá, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você também faz parte do canal Graça Diária. Bem-vindos, bem-vindas. Que Deus abençoe você e sua família. Chegamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. O tema desta aula é Paulo e seu amor pela Igreja. Queremos aqui com muita alegria agradecer aos inscritos deste canal. Muito obrigado a todos e todas. Lembrando ainda que este conteúdo é feito exclusivamente para você. E eu faço com muito empenho, com muita dedicação. E se você ainda não é inscrito deste canal, faça a sua inscrição, porque toda semana nós temos novos vídeos correlacionados à mensagem da Palavra de Deus. Eu sou Alexandre Santos e juntos, a partir de agora, vamos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá. A lição de hoje é a lição de número 10, Paulo e seu amor pela Igreja. O objetivo geral diz-nos assim: compreender o amor pela Igreja. Objetivos específicos, nós temos aqui 3 objetivos específicos. Destacar, relacionar e elencar. Destacar o quê? O amor de Paulo pela Igreja. Relacionar o quê? O amor com a fé, o amor com a fé na Igreja. Elencar as 3 virtudes na Igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Texto áureo diz-nos assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14. A verdade prática diz-nos assim: o amor cristão não é o sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. A nossa introdução diz-nos assim: pelo menos 2 características marcam a Igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus, o amor recíproco entre os irmãos. À luz dos exemplos desta igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus, os membros de uma igreja local devemos amá-la e expressar este amor na comunhão dos santos. Tópico de número 1 diz-nos assim: o amor de Paulo pela Igreja. Subtópico 1 fala-nos assim: o amor como o de um pai para um filho. Para o comentarista, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros desta igreja. Paulo foi o tipo exato de um pastor eficiente. Ele ama pessoas e demonstra este amor. É preciso amar e demonstrar este amor. Não basta simplesmente dizer da boca para fora. Subtópico 2 do tópico 1 fala sobre o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Diz-nos assim: o amor demonstrado por Jesus é seguido por Paulo por onde ele passa. A igreja, como o corpo de Cristo, segue o amor fraterno entre os irmãos. De acordo com o comentarista, os cristãos de Tessalônica eram o objeto de amor do apóstolo, pois nele ele via o fruto do seu ministério. Subtópico 3 do tópico 1 fala sobre o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Tópico de número 2 fala sobre amor e fé na igreja. Subtópico 1 fala sobre amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Na mensagem de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio de seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema deste amor é a crucificação de Jesus, seu doloroso sacrifício e a eminente ressurreição do Filho de Deus. Subtópico 2, do tópico 2, fala sobre a fé e o amor nos ensinos de Paulo.
o apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça divina. Lembrando que essa justiça divina é diferente da nossa. A nossa justiça baseia-se na vingança. A justiça divina baseia-se no seu amor, na sua graça, na sua bondade e na sua misericórdia. Portanto, segundo o apóstolo, não há como ter fé e deixar de amar quem está ao nosso lado. Se eu tenho fé, eu amo. Se eu digo que tenho fé e não amo, esta fé não é bíblica. Porque quem ama tem fé. Quem tem fé, ama. As duas coisas estão entrelaçadas entre si. Não podemos esquecer que o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Este amor deve ser demonstrado na igreja local. Subtópico 3 vai falar sobre a dimensão prática do amor na igreja. Segue o comentarista. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. O amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro, ainda que através de simples gestos. Palavras tais como: muito obrigado, por favor, por gentileza, será que posso? Ou até tudo bem? São gestos de educação que demonstram amor. Estas palavras podem fazer nosso dia melhor. Não esqueça disso. Visitar os necessitados em suas enfermidades, orar um pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar, nos fará bem, de acordo com o próprio Paulo, aos Romanos capítulo 13, versículo de número 10. Tópico 3, fala-nos sobre as 3 virtudes da igreja de Tessalônica. Quais são essas 3 virtudes? Fé, amor e esperança. Subtópico 1 do tópico 3 vai falar sobre as 3 virtudes teologais. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local. Subtópico 2 do tópico 3 fala-nos sobre a virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Lembrando que na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático, que o apóstolo denomina de obra da fé. Mais uma vez, Paulo segue os ensinos de Jesus sobre amar o próximo. Lembra da parábola do bom samaritano? Pois bem, ali é uma parábola sobre amar o próximo. Lembra de João capítulo 13, quando Jesus lava os pés aos discípulos? Pois bem, ali é uma palavra sobre amar o próximo. Paulo sentia-se grato a Deus por isto. De igual modo, somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé, de acordo com Tiago, capítulo 2, versículo de número 18. Subtópico 3 do tópico 3 vai falar sobre a virtude do amor. De acordo com o comentarista, em Tessalônica não existe doutrina destituída de amor. Os crentes de Tessalônica venceram seus dilemas na intensidade do amor fraterno. Este amor lhes dava esperança de vida em Cristo. Subtópico 4 do tópico 3 vai falar sobre a virtude da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança.
O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Quando você ama, você suporta. Quando você ama, você perdoa. Quando você ama, você resiste. Quando você ama, você tem paciência. Quando você ama, você tem esperança. Esta esperança não traz confusão, porquanto está derramada em nosso coração pela pessoa do Espírito Santo. Chegamos então à nossa conclusão, que diz-nos assim: esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. O coração de Paulo se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. Que Deus abençoe a nossa vida e nos dê força para amar o nosso próximo, porque a igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Devemos amar a nossa igreja local, amar o próximo, amar aquelas pessoas que precisam cada vez mais de ver Deus na nossa vida, e elas verão através do nosso amor. Que Deus abençoe a sua vida, faça este vídeo chegar um pouco mais longe, no nome de Jesus. Amém.